olá, como vai você do lado daí? Espero que bem. Ai, eu às vezes não quero falar gritando e acabo falando meio baixo. Tem que ter um meio termo. Para quem não me conhece, me chamo Maria. Que bom tê-la por aqui. Seja bem-vinda, bem-vindo. Só não reparem aqui atrás, porque é meus compostos da fitoenergética. A gente arruma, e uma coisa ou outra sempre acaba aparecendo no vídeo. Esse aqui é meu espaço de trabalho, então que vamos seguir assim mesmo. Hoje vamos falar um pouco sobre coisas que eu faço, que me fazem bem, que me fazem... Isso tem a ver bastante com o sentimento de gratidão, porque a gente tendo gratidão que vem lá do fundo do coração, que vem espontaneamente, que vem de verdade, isso que vem... Isso a gente não precisa fazer esforço para isso. A gente começa a perceber cada vez mais os pequenos detalhes, começa a perceber, isso me faz bem, isso é tão simples e é algo que eleva a autoestima. Isso tem a ver muito com o nosso coração quando está transbordando de amor, de bons sentimentos, de amor incondicional. E hoje, cada vez mais, você vê falar sobre o sentimento de gratidão, agradecer a Deus, agradecer pela comida. Isso eu aprendi com a minha mãe, desde pequena. Aprendi na infância missioneira também, desde cedo. Como eu já falei, aprendi com a minha mãe a rezar sempre. Tem pessoas que rezam, chamam de oração, né? Depois do almoço, depois que come, né? Tem pessoas que oram antes de comer. Eu aprendi a orar, a fazer minha oração depois que eu almoço. Aí eu faço minha oração, é bem curtinha a oração, mas o que vale é a intenção da pessoa, é a gratitude da pessoa, a intenção. Não importa se é obrigada a Deus, se é uma frase curtinha, se é uma oração, o que vale é ter a boa intenção, ser espontâneo. Eu sempre rezo depois de comer. Antes de dormir eu também rezo, faço minhas orações, sempre agradecendo primeiro para depois pedir. Mas eu não pido, Deus, eu quero dinheiro, Deus, eu quero comprar tal coisa, não. Eu sempre agradeço pelas graças que eu tenho na minha vida, pela família, pelos amigos, eu agradeço por todas as graças alcançadas na minha vida, agradeço pelo alimento na mesa, pelo chuveiro que sai água quentinha para tomar banho, pela cama aconchegante para descansar, para ter um sono restaurador. Eu agradeço pelo meu lar, agradeço pela comida que tem na mesa. E às vezes não adianta a gente só falar de trabalhar, que para o ser humano que o trabalho dignifica o homem, que a gente vai falar, né? Não adianta a gente só falar de trabalhar, só pensar no objetivo dinheiro, se a gente não tiver esses bons costumes, esses bons hábitos. Porque para o dinheiro fluir, para tudo fluir na nossa vida, a gente tem que começar por esses detalhes. A gente tem que começar sempre do começo, tem sempre do início. Então é isso que faz a diferença na vida da pessoa. Porque igual na minha vida, eu não gosto muito de trazer a minha vida pessoal aqui explícita, né? Mas não tem como não falar um pouquinho, só um pouquinho, só porque pode. Muitas pessoas se sentem incomodadas, ficam me dizendo, que tu tem que trabalhar, Maria, tem que trabalhar por ti, tem que trabalhar. As pessoas ficam ali dando a entender que a gente tem que trabalhar, e porque eu já tive minha loja, daí agora eu tô com os vídeos no canal no YouTube, agora me formei em terapeuta e tem pessoas que ficam incomodadas, dando essa tirada que a gente tem que trabalhar, que tem que arrumar um emprego fixo, que tem que arrumar um emprego que sabe que o dinheiro tá lá no final do mês. Só que eu parei para pensar que
Eu nunca fui uma pessoa encostada, eu trabalho desde os 6 anos de idade. Já comecei fazendo serviço em casa, daí depois trabalhando em casa e trabalhando para fora desde criança. E depois vim para a cidade para trabalhar também. E daí eu fiquei um bom período sem trabalhar fora. E daí o namorado sempre me custeando, mas eu sempre estudando, eu não fiquei todo esse período, tipo, só lixando unha dentro de casa, passeando, né? Eu sempre estudando, sempre no correndo atrás de aprender, sempre nesse período. E daí em 2013 eu abri a minha loja, eu primeiro abri o salão, né? Depois a loja de cosméticos, daí depois cosmético e vestuário, daí depois agora eu dei uma parada, e daí que começa, né, as atiradas, né, que a gente tem que trabalhar, porque a gente tem que ter um emprego fixo, tem que ter o dinheiro lá no final do mês, que sabe que tá lá. Daí eu parei para pensar, caramba, por que que o meu namorado, se eu tô tendo esse privilégio do meu namorado dele tá me sustentando, é porque eu sou próspera, não é porque digamos que eu estou encostada em alguém. Eu sou próspera, eu parei para pensar sobre isso. Caramba, eu estar com uma pessoa que está comigo porque quer, a gente se dá bem, a gente. E quantas pessoas vão, como é que eu vou dizer, vão se deparar com isso, porque as pessoas não podem ver ninguém sentado que já quer mandar trabalhar. Mas na verdade eu não estava todo, digamos, esse período agora que eu estava estudando e dei uma pausa do trabalho. Eu não estava, tipo, como eu já falei, lixando unha esperando que caia dinheiro do céu, porque a gente sabe que para ter dinheiro tem que trabalhar. E na verdade, nesse período, eu comecei a construir kitnet e a minha renda agora tá vindo dali. Mas eu não fiquei parada. Eu fiquei nesse período estudando, de início nas kitnet, e daí estudando na minha formação como terapeuta, que agora eu já estou formada como terapeuta. E daí eu parei para pensar, eu sou próspera, todos esses anos eu sou próspera, porque eu não fiquei encostada em alguém esperando que caia do céu. E por eu estar com uma pessoa que está ali me custeando financeiramente, que está ali me ajudando financeiramente, se eu tenho esse privilégio é porque eu sou uma pessoa próspera. Porque se eu fosse uma pessoa negativa, se eu fosse uma pessoa ruim, se eu fosse uma pessoa mal agradecida, se fosse. Porque a gente vai perguntar para quem for perguntar, uma pessoa para ser próspera, para ter dinheiro, para ter sorte, como diz o meu professor Bruno Gimenez, sorte é um magnetismo conquistado. Sorte é a pessoa que constrói, porque se a pessoa é próspera, se a pessoa é positiva, se a pessoa tem esses pequenos hábitos que eu falei, que eu já falei agora no início, a gente agradece pelo alimento que tem na mesa, agradece pela roupa que a gente veste, agradece pela cama que a gente tem para descansar, se a gente é uma pessoa boa, se a gente é uma pessoa prestativa, então a gente já é próspero. Então a gente tem que, digamos, como eu já falei no vídeo anterior, que está aqui no canal do YouTube, a gente tem que parar de se importar um pouco com a opinião das pessoas e fazer o que faz bem pra gente. Então, são esses detalhes que fazem toda a diferença na nossa vida. E cá estou, esteticista, terapeuta, proprietária de kitnet. Esses são os meus investimentos. Eu investi todos esses anos em mim, em conhecimento, e agora eu estou preparada agora para seguir adiante,
trazer meus conteúdos aqui no YouTube, que eu fiquei um pouquinho meio parada, digamos que uns 2 meses eu fiquei parada sem postar vídeo. Então agora eu tô pronta para vir aqui trazer conteúdo para vocês, para trabalhar, porque esse é meu trabalho, porque não é simplesmente eu vim aqui fazer vídeo para vocês. Todos esses anos serviu de experiência, aprendizado. Chegou a suspirar. Então agora eu tô estudando bastante, mais do que nunca, investindo em conhecimento. Eu consumo conteúdo grátis, conteúdo pago, eu acompanho meus professores, eu acompanho pessoas que são inteligentes, que têm experiência sobre o assunto, que tem bastante conteúdo para passar, tem muito o que acrescentar, tem muito ensinamento, tem muita experiência de vida. As pessoas que eu acompanho são o professor Bruno Gimenez, a Patrícia Cândido, eu acompanho mais outros profissionais, outras pessoas, mas eu acompanho a Márcia Fernandes Sensitiva no YouTube também, porque acompanho a Aline Schulz também no Instagram, porque a gente tem que aprender muito sobre a vida, sobre a evolução espiritual, porque a gente evoluindo como pessoa, evoluindo a nossa mente, nossos pensamentos, aprendendo a filtrar as energias, aprendendo a se blindar, aprendendo a ser mais forte, a gente começa a ser cascadura, como se diz, a gente tipo aprende a lidar mais fácil com as coisas que acontecem no dia a dia, aprende a tomar as decisões mais acertadas, aprende a ter mais jogo de cintura, mais leveza, mais maturidade. E hoje eu parei para pensar que eu tô muito bem madura para minha idade. Eu tô hoje eu dou a nota 10 para mim, porque para minha idade eu tô muito madura. Olha, a gente passa por poucas e boas, como se diz, pra gente aprender, para amadurecer. E cá estou. Graças a Deus eu sou uma pessoa grata, sou uma pessoa próspera. Com certeza a gente tem muito que aprender ainda, a gente tem muito que aprender a dominar nossos pensamentos, porque muitas vezes os pensamentos negativos vêm, o passado, às vezes a gente tende a ficar meio melancólico em questão ao passado, a muitas coisas, só que a gente tem que aprender que o passado passou e a gente tem que, tipo, aprender a digerir o passado, entender e pedir força para Deus, para entender, para seguir em frente. E é isso aí. A gente tem que seguir a vida com mais leveza. Ai, eu vou dizer para vocês que, vou ser bem sincera para vocês, que, claro, tem muita coisa ainda pela frente pra gente, que a gente tem que adquirir sabedoria, que tem que aprender muito, 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 muito. Graças a Deus que a gente tem a cada dia para a oportunidade para mudar, para se tornar uma pessoa melhor, um ser humano mais maleável, mais confiante. A gente tem que acreditar mais no nosso trabalho, mais na nossa capacidade. Uma coisa que eu tenho feito, que eu aprendi, é pra gente vencer os pensamentos negativos, vencer as adversidades, é que quem comanda o nosso corpo somos nós. Não é os pensamentos negativos, não é o lado ruim, não é o lado negativo que comanda o nosso corpo. É nós que comandamos o nosso corpo, a nossa mente. Nós não podemos deixar as coisas nos abalar, porque senão a pessoa acaba que perde o eixo, se a pessoa deixar os problemas tomar conta da vida dela.
qualquer ser humano não pode deixar os pensamentos, as desavenças, os conflitos familiares, sejam qualquer tipo de conflito, seja no trabalho, seja com um amigo, seja com quem for, seja com alguém que a pessoa vai fazer um trabalho público, às vezes a pessoa se depara com pessoas que não acordaram com o pé direito, como se diz, e a gente tem que ter clareza sobre o assunto, ter expertise, como se fala, para sair por cima, né? Não que a pessoa sair por cima, eu digo no quesito de, tipo, sair com elegância. A pessoa sair com elegância, com carisma, tipo, a pessoa respira e vai. Porque deixar raiva, o ódio, esses sentimentos ruins tomar conta, não vai levar para lado nenhum. Só vai levar pro lado, já sabe qual é o lado que vai levar, né? Mas não vai levar para o caminho bom. Com certeza que não. Então, não adianta a gente se fazer de vítima, não adianta a gente deixar o cansaço tomar conta. A gente tem que aprender, sabe o quê? A descansar. Aprender quando precisa sentar no sofá, ficar de perna para cima um pouco, descansar, tomar um banho relaxante, fazer um escaldapés, de vez em quando fazer um escaldapés com sal grosso. Dá para colocar lavanda, camomila na água, fazer um escaldapés, fazer um banho relaxante, como eu já falei, tomar um chazinho antes de dormir. Todas essas coisas, esses pequenos detalhes fazem a diferença, porque eu faço escaldapés, às vezes tomo banho de sal grosso, que é só quando é banho de sal grosso, só do pescoço para baixo. Eu tomo chá de camomila antes de dormir, ou chá de boldo, ou chá de erva cidreira. Porque todas essas. Até eu vi outro dia falando sobre o assunto, né? Desde a gente. Isso acostuma o nosso cérebro a perceber que tal horário a gente tá criando uma rotina, né? Tomar chá antes de dormir, tá avisando o nosso cérebro que tá na hora de dormir, que tá na hora de desligar dos problemas, dos afazeres, para relaxar, para dormir. E a pessoa consegue ter uma noite melhor de sono. Eu gosto de pôr uma coisa leve para assistir. Dizem que não é bom ter TV no quarto para, né? Mas eu gosto de assistir uma coisa, algo tranquilo para pegar no sono. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo no coração e até a próxima.